Sejam bem-vindos ao canal. Que Jesus possa abençoar seu dia, sua família e sua casa. E essas tuas obras e o teu trabalho, ou seja, tem obra e tem trabalho. A obra foi Deus que nos deu, porque a palavra obra, ela vem da palavra avode, que é a mesma palavra para avodar, que é a mesma palavra para adoração. Então o Senhor te disse: eu te dei uma adoração e você fez dela um trabalho. Ou seja, a palavra trabalho ali em Apocalipse capítulo 2, ela vem da tradução tripalo, que quer dizer tortura. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: eu te dei uma coisa para você me adorar através do serviço, e você fez disso uma tortura. Por isso você está cansado, desanimado. Por isso que os seus filhos olham para você e não querem ser pastor. Você está cansado. O filho olha para você e diz que essa igreja acabou com a vida do meu pai, eu não vou querer isso não para a minha vida não. Eu vou fazer outra coisa. E sabe por que a gente está cansado? Porque Ele nos deu uma obra. Ele diz: conheça as tuas obras e o teu trabalho. E eu sei que tu és correto, tu és nobre, porque tu rejeita aqueles que se dizem apóstolos e não são. Mas eu tenho, porém, contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. Ele não diz perdeste, até porque você não perde, você só trocou por outra coisa. O primeiro amor está aí dentro, irmão. Amém? Dentro de casa a gente não perde nada, a gente só não sabe onde pôs. A gente substituiu por outra coisa. Você já perdeu a chave do carro dentro de casa? Você diz: eu perdi a chave. Não, você não perdeu, você só não sabe onde pôs. Mas se você procurar com diligência dentro de casa, você vai achar. Você está procurando em muitos lugares o que você perdeu dentro de casa. Acende a luz, que a luz vai mostrar para você como você encontra o que você perdeu. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Irmãos, muitas pessoas estão cansadas na obra de Deus. Cansadas, não tem mais prazer de orar. Alguém disse assim: pastor, ora por mim porque eu não tenho vontade de orar. Eu também não tenho. Eu não oro porque eu tenho vontade, eu oro porque eu preciso orar. Eu não faço as coisas para Deus só quando tenho vontade. Hoje, por exemplo, de manhã eu dormia mais umas 3 horas, irmão. Eu fui dormir perto das 3 da manhã. Olha, facinho, eu dormia mais 3 horas. Mas o Felipe não deixa. Ele bate na porta do quarto da gente. Então tem muita coisa que você faz que você não, não está exatamente como você gostaria. Você queria fazer de outro jeito, você queria fazer de outra forma. Esses dias um irmão lá na nossa igreja, esses dias faz uns 12 anos, ele falou assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, que eu estou deixando o ministério Mevan. Eu digo: ah, é? Por quê? Ele disse: ah, porque tem muita coisa aqui que eu não concordo. Eu disse: ô irmão, leva eu também, que eu também tenho um monte de coisa aqui que eu não concordo também. Ele disse: não, mas o senhor não concorda? Eu disse: não. Ele disse: mas o senhor é o pastor presidente? Eu digo: para você ver, eu não tenho opção, você tem. Você pode sair daqui e congregar em outro lugar, eu tenho que ficar e aturar todo mundo. Você não gostou de mim, você pode ir embora. Eu não gostei de você, eu tenho que pregar para você sorrindo. A minha vida é mais dura do que a sua. 10 minutos depois estava nós dois chorando. Ele disse: é, pastor, o senhor tem razão. Eu disse: é verdade, irmão. Por que você não fica e me ajuda a transformar o que está errado? Porque para você é fácil, você vai para outro lugar. Mas para mim não, eu vou ter que ficar aqui. Eu já estou aqui há 20 anos, irmão. Não, na época não era 20, era 10. Estou aqui há 20 anos, irmão. E tem um monte de gente que eu olho e diz: ô, está aí de novo, miserável. Mas eu prego para ele todo domingo. Eu não tenho opção, você tem opção. Ele disse: é, o senhor está certo. Eu disse: eu acho que eu gosto de tudo. Você acha que eu gosto de todas as músicas que toca? Você acha? A única bandinha que tinha no céu, Deus expulsou, irmão. Você acha que eu gosto de todo mundo?
Você acha que eu não fico cabreiro quando eu chego no estacionamento, alguém botou meu carro no lugar, bota o lugar no meu carro, o carro dele no meu lugar, e ainda zoa de mim e diz assim: ah, pastor, também congrega aqui, vai, infeliz. Você acha que eu não fico triste quando eu separo a cadeira para um visitante e o cara vem e senta e diz: eu vou sentar porque eu também dizimo aqui. Vai, desgramado. Você acha que eu concordo com tudo? Ele disse: não. Eu digo: claro que não. Então por que o senhor não muda? Eu disse: porque a igreja não é minha. Que se fosse minha, eu jogava uma bomba dentro dela. A igreja tem um dono, tem um cabeça. E para sorte de vocês, ele ama muito mais do que eu. É, né, pastor? Eu digo: é. E usa pessoas como você para me transformar. Ele disse: é, pastor? Eu digo: é. Porque as pessoas que você menos consegue transformar são as que mais transformam você. Os casos que você menos consegue resolver são os casos que mais te discipulam, que mais te preparam, te aperfeiçoam para o ministério. E não adianta, irmão, você atravessar a fronteira para ir afiar suas ferramentas em outro lugar. Não, o mundo não pode afiar as ferramentas da igreja. A igreja não pode aprender com as demandas do mundo como cuidar da igreja. A igreja tem um cabeça, amém? Louvado seja Deus. Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, enche o teu chifre de azeite, porque eu vou levantar um rei. Vai na casa de Jessé. Ele não mandou na casa de Davi, ele mandou na casa de Jessé. Ele disse: vai lá, porque aquele homem ele está preparando um rei para mim. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Quem atrai a unção não é o filho, é o pai. É o pai que atrai. Vai na casa de Jessé. Quando Davi corta a cabeça do gigante, vem com a cabeça na mão assim. Saul não perguntou quem era Davi para Abner. Ele disse: Abner, de quem é filho esse menino? Abner disse: eu não sei de quem ele é filho. Quando Davi chegou com a espada do gigante é por isso que Davi não pôde derrubar o filisteu com a espada de Saul, porque elas eram afiadas na casa dos filisteus. E eu não posso usar as armas do mundo para consertar a igreja. Davi juntou uma pedra do ribeiro, pegou algo natural que não tinha influência humana. Amém? Amém? Quando Deus mandou o Salvador do mundo, Ele disse para Maria: Maria, vou te dar um filho. Ela disse: mas como? É impossível, eu nunca estive com homem nenhum. Ele disse: mas descerá sobre ti o Espírito Santo. Ei, irmão, o que eu estou gerando para o céu não pode ter a influência da terra. Só Deus pode dar para mim. Eu me preparo, eu estudo, eu aprendo, mas o que eu estou gerando tem que ter a influência só do céu. Maria, fica tranquila, você vai gerar um filho porque você não vem de estar com um homem. Estar com um homem, você vai ser discipulada, você vai ser influenciada, você vai ser preparada, porque eu unjo e a igreja prepara. Mas você precisa ser ungido por Deus. Se você quer fazer a obra de Deus, irmãos, grandes coisas almejas, mas você precisa de 3 testemunhos. Você precisa do testemunho de Deus, você precisa ter um selo de Deus, você precisa ter o testemunho de uma liderança, e você precisa ter o testemunho do povo. Hoje muitas pessoas querem liderar tendo somente o testemunho do povo, mas não tem o testemunho de Deus. Deus levantou Saul porque o povo queria um rei, mas essa não era a ideia de Deus. Muitas pessoas, irmãos, estão se tornando líderes, mas não têm autoridade. Autoridade não vem de posições, vem do autor.
Só o autor pode dar autoridade. A gente diz, mas toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade, não toda liderança. Tem muita gente achando que se tiver posição vai ter autoridade, corre atrás de posição e não atrás do autor. Quem dá autoridade é o autor, não a posição. Porque quem tinha o governo da Babilônia era Daniel, mas quem tinha o governo da Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era o Daniel. Quem tinha o governo do Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade era o Zé, era Zezinho. Ele tinha autoridade. Autoridade, irmãos, se Deus te chamou como uma autoridade, você tem que ser uma autoridade representativa, não só indicativa. Você não é uma placa de trânsito que indica uma ordem, você é um guarda que está ali na esquina indicando a posição. Eu não estou aqui para indicar o caminho, eu estou aqui para me tornar um caminho, para que as pessoas possam passar por ele. Deus nos chamou para representá-lo, não para substituí-lo. Então espere que, se você crescer em autoridade, Deus vai te dar posições, vai te colocar em posições de autoridade. Davi está lá, irmãos, cuidando das ovelhas do pai. E Deus disse para Saul: Saul, vai lá ungir Davi. Vai na casa de Jessé, e o homem que eu te mostrar, esse te unge. Aí foi entrando os filhos de Saul, de Jessé, só os bonitão. Aí ele olhou para o primeiro, ele pensou, deve ser esse, porque ele é alto, ele é forte e ele é guerreiro. Quando Samuel olha para o primeiro filho de Jessé e quer ungir o primeiro filho, por que ele quer ungir o primeiro? Ele disse, deve ser este. Por quê? Porque o padrão que ele tinha de autoridade era Saul. Saul era alto, forte, guerreiro. E entrou o filho de Jessé, alto, forte, guerreiro. Ele pensou, é ele. Não, querido, o que Deus vai levantar nesses dias não tem a ver com nada que Deus já levantou. O novo de Deus não é parecido com nada que você já viu. Se prepare, porque algo novo vai acontecer. Isso não é chavão de pregador, não, vai acontecer. Samuel chegou na casa de Jessé para ungir o novo rei, e Deus falou, espera eu mostrar, não te precipita, eu vou te mostrar. E passou um, passou o outro. Ele fez a sua própria leitura aparente, olhou para a aparência. Nós não podemos ter a leitura de achar, irmãos, que já sabemos qual é o novo, porque a gente tem um modelo antigo. Nós temos um modelo antigo e muitas vezes nós não sabemos qual é o novo, mas a gente quer se basear no modelo antigo. Voltar às origens não é voltar ao passado. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Nós trabalhamos com muita restauração lá no ministério, e às vezes as pessoas precisam voltar em alguns lugares para consertar seus erros, mas a gente sempre leva ela na origem, não no passado. Porque você pode dizer assim, pastor, eu desde o ventre da minha mãe eu fui rejeitado. Mas a tua vida não começou no ventre da tua mãe. A Bíblia diz que Ele te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então não importa onde você passou e foi rejeitado, você tem que voltar onde você foi eleito. Se você voltar só ao passado, as suas emoções, elas são feridas, porque você foi rejeitado, você foi abandonado. Talvez, entendeu? Então não é no ventre que você tem que voltar. Eu não sei onde você foi rejeitado, mas eu sei onde você foi eleito. Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Então, se eu quero uma restauração, eu não volto no ventre da minha mãe, eu volto para ele, porque ele me ergueu nele primeiro. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, eu não fui feito por causa da terra, a terra que foi feita por causa de mim. Se você parte desse princípio de eleição, eu fui escolhido, eu fui eleito, Deus não improvisou, Deus não olhou para o Luiz Hermínio e disse, eu vou fazer isso com o Hermínio, se der certo, ok, se não der certo, eu faço aquele outro. Não, Deus não tem plano B com você.
Deus só tem um plano A, Ele tem um plano original. E toda vez que você sai do plano original, Deus cria um plano adicional para te trazer de volta para o plano original. Deus não improvisa. Deus não improvisa com ninguém. Você não é um improviso de Deus, um experimento de Deus. Você foi alguém eleito por Deus. E esse deve ser o seu comportamento. E se quem me rejeitou, perdeu. E quem me abandonou, perdeu. Poderia ter me desfrutado mais. Eu sou legal pra caramba. Aleluia. Sou querido. Sou querido. E se ninguém gostar de mim, eu me amo. Porque eu sei onde eu fui eleito. Foi dali que começou tudo. Por isso o que nasceu em Deus volta para Deus. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Deus formou você da terra, mas soprou em você o seu espírito. Quando você acorda de manhã, você decide quem vai te governar, se é o céu ou se é a terra. Porque as duas naturezas habitam em você. Céus e terra se encontram, alinhando o seu plano. Escute o que você está cantando. Céus e terra se encontram aonde? Em você, meu amigo. Você é o único ser que céus e terra se encontram. Porque você tem os dois códigos. Os códigos da terra e os códigos do céu. Por isso que quando você partir desta terra, o que é da terra volta para a terra, e o que é de Deus volta para Deus. Quando você acorda de manhã, você decide quem vai governar, se é o céu ou se é a terra. Se você vai tomar decisões por causa da terra ou vai tomar decisões por causa da eternidade. Agora, cuidado, porque se você escolher pela terra, Deus deu poder até ao diabo para ele comer do pó da terra. Cuidado para não virar comida de serpente. Se você quer optar pelo pó, então se torne pó, mas se torne também alimento de Satanás. Mas se você escolhe pelo Espírito, você nasce em Deus. E a minha Bíblia diz que aqueles que nasceram de Deus, o maligno não lhe toca. Isso é fato, irmãos. É fato. Ou eu vivo para suprir as minhas necessidades da terra, ou eu vivo para suprir as minhas necessidades em Deus. Lembra que eu falei ontem? Se eu for homem de uma coisa, todas as outras coisas encontrarão o seu lugar na minha vida. Eu não vou atravessar a fronteira para afiar as minhas ferramentas. As minhas ferramentas eu vou afiar na presença de Deus. Se a ferramenta é dele, é ele, só ele que tem habilidade para fazer isso. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então ele olha e diz: acabou teus filhos, Jessé? Jessé disse: não, ainda tem mais um. Aí chega um menino, calça curta de conga, com um estilingue pendurado no pescoço, e diz: pai, o senhor me chamou? O pai diz: sim, meu filho. E sabe de uma coisa? Enquanto o novo de Deus não for levantado, ninguém senta na mesa até que ele chegue. Imagina, aí chegou um menino, todo mundo ao redor da mesa, doido para pegar um bolinho, e ninguém podia mexer até que o novo chegar. Aí chegou o menino, não sabia de nada. Que foi? Não, meu filho, você vai ser rei. Eu? Rei? É, meu filho. O sacerdote que veio te ungiu, o juiz. Virou olho e disse: posso voltar, pai? Pode? Voltou. Ele foi rei naquele dia, mas não começou a reinar. E aí começou os preparativos. Um urso preparou ele para o leão preparou ele para o gigante preparou ele para Saul, e Saul preparou ele para o trono. Então essas coisas vão passar na sua vida, e não faça campanha para se livrar delas. As nossas campanhas hoje são: pare de sofrer. Se a minha Bíblia diz que Jesus aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Se você tirar o sofrimento do amor,
Você vai entrar no piloto automático. Você não vai entender o que a dor é capaz de produzir num homem que ama Deus. Se você tirar o sofrimento do amor, você vai ficar uma pessoa superficial, chata, religiosa, tentando sempre cobrir as pessoas de fora para dentro e nunca despertá-las de dentro para fora. Irmãos, ninguém sentará na mesa até que o novo chegue. Eu não posso ir para a mesa até que o novo chegue. Deus está despertando a igreja para voltar para suas origens. E eu falo isso em nome de Jesus para o Brasil. Não estou falando isso a esta denominação, estou falando isso ao Brasil. Deus está despertando a gente para voltar para alguns lugares de origem. A gente cansou de cortar com machado cego, e a gente cansou de atravessar as fronteiras, e por isso tem tanta gente desanimada, frustrada na igreja. Foi prometido coisas para ela que Deus não queria fazer. Deus vai te dar vitória, e Deus diz: não vou. Eu não vou. Deus vai me dar uma bênção. Não, bênção não é uma coisa que você pega. Bênção é um lugar que você entra. Você entra e começa a viver na bênção. Amém? Deus não te abençoa quando Ele te dá, Ele te abençoa quando Ele tira. Quando Ele te dá, Ele te prova. Porque tudo que Ele te dá, Ele vai pedir de volta. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, mas também não afundou. E agora Jesus disse: volta lá. Agora ele está pescando e afundando, pescando e afundando. O sucesso é muito mais perigoso que o fracasso. Pessoas não caem por causa do fracasso, caem por causa do sucesso. E o que é que eu faço quando você tiver com muito sucesso? Faz sinal para os companheiros que estão em outros barcos e diga: me ajuda aqui que eu estou pescando, me ajuda aqui que eu estou prosperando, me ajuda aqui que está dando certo, me ajuda aqui que eu estou ficando bom no negócio. A gente não, irmão. Tem gente que ele pesca, a rede rasga, o barco afunda, e ele não pede ajuda para ninguém. É meu. Eu afundo, mas é meu. Porque toda vez que você faz sinal para companheiros que estão em outros barcos, significa que você vai ter que dividir o peixe. E tem gente que não quer dividir o peixe. Então, por favor, sabe para que Deus enche a sua igreja? Para depois tirar você dela. Sabe por que eu estou pregando aqui para você? Porque meu barco está cheio. E eu estou fazendo sinais para os meus companheiros que estão em outros barcos. Eu fico pensando assim: Jesus, Pedro não pescou nada a noite inteira. Jesus chega no barco dele, por que já não chama o rapaz para o ministério? Pedro, vou aproveitar que você não deu certo em lugar nenhum, vou chamar você para a obra. Não, primeiro Deus cria uma expectativa, vai lá e diz: volta lá, no mesmo lugar. No mesmo. Porque Deus sempre começa no mesmo lugar que o diabo te envergonhou. Volta lá. Agora encheu o barco de peixe e disse: gostou? Gostou? Deixa tudo e segue-me. Não. Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver para Ele. E na realidade só é teu que você já devolveu. Todo avião que eu entro, o diabo diz: vou matar seu filho. Eu digo: não é meu. Eu vou destruir o seu ministério. Não é meu. Eu vou acabar. Não vai, porque não é meu. Eu não tenho nada. É dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Eu só estou aqui me divertindo, Satanás. Você não está entendendo? Deus não me chamou para encher cadeiras, irmãos. Ele me chamou para transformar gerações. Eu não quero ter uma igreja cheia de gente vazia, que não sabe discernir a mão direita da esquerda, que não sabe da onde nasceu, da onde veio e para onde vai. Amém, irmãos?
Amém? Eu não quero ter uma igreja cheia de gente ferida que foi para casa porque o pastor não deu paz do Senhor. Eu não quero ficar expulsando os mesmos demônios das mesmas pessoas a vida inteira. Eu quero uns demônios novos, irmãos. Uma capetada nova. Eu não é? Você não quer fazer umas coisas diferentes, umas coisas malucas? Então você tem que se dar o direito de deixar Deus entrar com você em alguns lugares que você nunca entrou. Não tenha medo do novo, porque quando o novo vier você não vai entender. Não tente compreender como eu trabalho, diz o Senhor. Não tente. Crescer é natural, irmãos. Eu não preciso dizer para o meu filho: cresce, cresce. Não é só eu alimentá-lo bem, ele vai crescer. Não tem como não crescer. Crescer é fator natural de alguém que está saudavelmente preparado para crescer. Crescer é algo natural. Se você conseguir explicar por que está crescendo e está prosperando, então não foi Deus quem fez você crescer e prosperar. Porque quando Deus faz, você nunca vai conseguir explicar. Você só vai dizer: eu era cego e agora eu vejo. Eu não entendia, mas agora eu compreendi. E Ele está fazendo infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Respeite as fases, meu irmão. Você é um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você já se perguntou por que Jesus secou a figueira? Ele não precisava secar a figueira, porque não era tempo de figo. A Bíblia diz: Jesus passando por uma figueira, e não era tempo de figo, diz a Bíblia. Ele foi lá e secou a figueira. Por quê? Se não era tempo de figo, por que ela estava cheia de folhas? Por que ela estava mostrando uma coisa que ela não tinha? O problema de Deus não é você não ter, é você não ter e mostrar que tem. Porque se ela estava cheia de folhas, estava anunciando que tinha figo. Então, se você não deu fruto ainda, fica tranquilo, vai chegar seu tempo. Pastor, eu não estou dando fruto ainda, e como é que eu faço? Espera e celebre quem já está dando fruto, porque o teu dia vai chegar. E não fica contando medalha, não fica mostrando folha para ninguém. Se está mal, diga estou mal. Se está bem, diga estou bem. Se não está dando fruto, não, eu estou trabalhando, mas Deus ainda não fez nada. Mas não mostre uma coisa que você não tem. O problema de Deus não é você não ter, porque não era tempo de figo, ela não tinha que dar figo. Ela não tinha obrigação nenhuma de dar figo, porque o fruto nasce da estação própria. Mas se não tem figo, para que tem folha? Quer mostrar para os outros uma coisa que não é? Quer mostrar uma unção que não tem? Para que levantar uma cadeira de roda quando ninguém andou? Para que testemunhar curas que não aconteceram? Para quê? Será que Deus precisa das nossas mentiras para fazer a sua obra prosperar? Não, irmãos. Deus precisa de fé, de alguém que crê. Eu ainda não dei certo, mas eu vou dar certo. Sabe por que eu vou dar certo? Porque eu estou plugado na videira, e no tempo certo eu vou dar fruto também. Eu estou ligado na videira, e porque eu estou ligado na videira, cada vez que nasce um galinho diferente, ele vai lá e poda. Cada vez ele poda, e eu não aguento mais ser podado. Mas eu sei que quando chegar meu tempo, vai transbordar a mão direita e a mão esquerda. Eu sei que vai. Por isso eu não vou fazer nada para crescer, porque se sou eu que trabalho para crescer, sou eu que tenho que alimentar. Eu não vou dar língua de sogra para ninguém. Eu não vou prometer nada que Deus não disse. Eu não vou ficar dando aviamentos externos. Não adianta ter enfeite e não ter beleza, meu irmão. Não adianta ter comida e não ter fome.
ter cama e não ter sono, ter casa e não ter lar. Eu não vou mostrar uma vida que não é minha. Nós precisamos entender isso. Se a espada está sem corte, não atravesse a fronteira. Você não tem nada para aprender com a terra a cuidar das coisas do céu. A igreja, ela tem um cabeça, e o cabeça dela é Cristo. Amém? Mas eu vou gritar aqui. Lembra que eu falei ontem das muralhas? Lembra que eu falei ontem que a gente ia continuar? Estamos continuando. Eu pergunto para você, o que derrubou as muralhas? Foi o grito do 7º dia ou foi o silêncio dos 6 dias? Foi a obediência, irmão, de fazer a coisa quando Deus manda e mudar ela quando Deus manda que tem que mudar. Moisés fere a rocha, fere. Moisés bate que vai sair água, bateu. Um dia Deus disse, Moisés chega, não fere mais. Não, mas Moisés chega, não fere mais. Aquilo foi para um tempo. Foi para um tempo. Moisés fala com a rocha, ela vai dar água. Moisés fala, rocha, em nome... Não deu. Rocha, e Moisés foi se irritando, e o povo murmurando. E aí Moisés voltou a fazer aquilo que ele sabia. E o pior, funcionou. E porque está funcionando, nós pensamos que vamos sendo aprovados por Deus. Porque afinal de contas está funcionando. Davi pega a arca, bota em cima de um carro e sai, desfilão, marcha para Jesus, vamos lá. O maior desfile, de repente Deus diz, vou botar uma pedra ali, o carro trupicou. Uzá levou a mão na arca e morreu. Como você me explica que a arca mata um homem e abençoa o outro? Como você me explica que a presença que carregava aquela arca matou Uzá e abençoou Obed-Edom? O problema não é a arca, irmãos. O problema é a reação e a resposta que nós damos a ela. O problema não é a unção, é a resposta que nós damos para a unção. Quando a capa de Elias caiu, Eliseu podia ter pego a capa e ter cortado e vendido na igreja. Ó, a capa do profeta. Quem levar para casa, botar debaixo do travesseiro, vai prosperar. Ele ia vender a capa inteira, irmão. Ou então, onde é que a capa caiu? Caiu aqui. Vamos construir aqui um negócio. Todo mundo vai vir aqui pagar suas promessas. E aqui foi o lugar que a capa caiu. A capa. Sabe o que ele pegou? Ele pegou e disse, aonde está o Deus de Elias? Se eu fui chamado para continuar algo, eu tenho que trabalhar como o meu rei trabalhava. Então eu tenho que estudar o que ele fez e tenho que estudar também o que ele não fez e por que não fez. Se ele disse que eu faria as obras que ele faz e faria maiores, eu preciso estudar como ele fazia. Aí, irmão, a pandemia. Aí, irmão, a guerra. Aí, irmão, não. Irmão, a igreja já passou por tudo isso em outras eras. Então eu devo estudar como ela se comportou no meio desse caos. Irmão, não pare de ouvir a Deus. Deus fala hoje, mas amanhã. Mas Deus não muda, mas Ele se move. Deus diz assim, Abraão, mata teu filho, teu único filho. Tá bom, Deus, vou matar. Quando Deus vai matar, ele diz, Abraão, não mata mais. Se Abraão não tivesse ouvindo continuamente, ele tinha matado o seu filho, porque Deus mandou. Talvez Deus mandou você fazer uma coisa há 20 anos atrás, você continua temando da mesma coisa e Deus está falando de novo. E você não entendeu. Porque você parou de ouvir a Deus. Pegou as ferramentas que Deus lhe deu e foi afiar elas nas demandas deste mundo. Pastor, não é você quem faz a igreja crescer. Eu planto, Ronaldo rega,
Ronaldo planta, eu rego, mas quem dá o crescimento, quem dá o crescimento é o Senhor. Por isso ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo, ninguém é de Pedro, nós somos de Cristo. E eu louvo a Deus pelos homens que Deus levanta para afiar as minhas ferramentas, para dizer: você está excedendo, você está passando dos limites, você está trabalhando demais, você está muito folgado, você está muito falastrão, você está falando coisa que não deve, você está se passando. Não, mas eu sou ungido do Senhor. Tem muitos avivamentos que Deus está parando. Ele parou a arca de Davi. E Davi, olha o que Davi, olha como Davi é de Deus, irmãos. Porque quando ele viu Uzá morreu, ele podia ter dito: morreu porque não tem fé, vamos embora, aleluia. Não, ele parou tudo e disse: tem alguma coisa errada. Agora eu pergunto, ele estava fazendo a coisa certa ou não estava? A coisa certa do jeito errado. Porque era assim para levar a arca para Jerusalém, mas não em cima de um carro de boi. E quando ele consultou os anciões disseram assim: Davi, ninguém pode levar a arca, a não ser os levitas. É Davi. Ô Davi, não é o trio elétrico que carrega a minha presença, é os sacerdotes. Davi, se eu quero confrontar a corrupção de uma terra, ela não pode pagar minha conta, quem tem que pagar sou eu. Porque daí eu vou ter autoridade para confrontar os erros. Sabe quando a marcha é para Jesus? Quando a igreja que paga a conta. Não a prefeitura. Dar comida para pobre, para necessitado, é trabalho meu, não do prefeito. Deus não falou isso para ele, falou isso para a igreja. Cuida dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Enviar missionário é isso, irmão, é vender pizza no final do culto, é vender camiseta, é dizer: ajuda a gente que a gente tem mais um irmão para enviar. Tem uma família que está desesperada, está na fila do SUS para fazer uma cirurgia e não tem dinheiro. Quem pode ajudar? Irmão, você que tem 10, 200 mil no banco, dá 10 mil para essa mulher fazer uma cirurgia. Esse missionário precisa de um carro, porque ele faz a obra de Deus lá nos meios dos índios. Quem pode dar um carro para ele? Você tem 6. Você vem falar para mim de amor de Deus. Você não entendeu, não. Você não entendeu, não. Eu vou te indicar um filme chamado A Lista de Schindler, para não ficar muito na Bíblia. Um homem que, quando acabou a guerra, olhava para ele e dizia: se eu vendesse esse anel, eu curava, eu salvava mais 2. Se eu vendesse esse Rolls Royce, eu salvava mais 10. Você está me entendendo, cristão? Você está me entendendo? Eu achava que se eu fosse para o monte orar, se eu fosse jejuar, eu achava verdade. Eu ia para o monte, orava, as coisas aconteciam, milagres, maravilhas. Tem gente aqui nesse ambiente que foi curado com as nossas orações. E eu achava: meu Deus, eu sou um homem espiritual, uau. E eu li Lucas capítulo 16 e versículo 12 ao 14, que diz assim: quem não é fiel nas riquezas ilícitas, Deus não lhe confiará as verdadeiras. Se no alheio não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores. Eu disse: Deus. Ele disse: Luiz, você está fazendo tudo errado. Se você não é fiel nas coisas que você tem no seu bolso, como eu vou te confiar coisas que nem a NASA sabe? Como eu vou falar para você dos finais dos tempos, coisa que ninguém nunca viu?
Como eu vou te revelar corações, mostrar a coisa mais preciosa que uma pessoa carrega, o seu coração. Como? Se você quer ter revelação, seja fiel pelo menos naquilo que você vê primeiro, naquilo que você tem primeiro. Irmão, a minha vida mudou, porque eu comecei a ser fiel nas coisas materiais, ajudar todo mundo que estava perto de mim. Até hoje, o cara bateu na porta do meu carro, eu dou. Mas ele vai usar droga, problema dele. A Bíblia diz: dá a quem te pede, não diz dá a quem merece. Claro que sempre vai com a semente junto. Eu já dou um cartãozinho do nosso restaurante comunitário para ele ir almoçar lá. É assim. Nós vivemos assim por quê? Porque nós virou uma chave dentro de nós. Eu estou aqui para remir essa terra. Eu estou aqui para sustentar pessoas com fome. Eu estou aqui para gastar os recursos. Eu vou gastar tudo. Tudo. Não dá dinheiro para mim que eu gasto. Não dá ouro para mim que eu vendo. Não dá terra para mim que eu vendo. Tudo vai virar vidas. Porque o Senhor me disse: granjeai amigo com a riqueza da injustiça, porque quando essas aqui faltarem, eles te receberão nos tabernáculos eternos. O Senhor disse: pega as riquezas terrenas e transforma em tesouros eternos. Eu até escrevi um livro sobre isso. Irmão, o maior mantenedor da sua igreja é você, pastor. Quando precisa vender o carro para pagar alguma coisa, o primeiro que vai é o meu. Eu escrevi 28 livros. Eu não vejo o dinheiro de um livro. Eu podia estar rico hoje, irmão. Eu vendo milhares de livros todos os meses, fica tudo no ministério, para manter pessoas comigo no ministério. Carro eu contei até 52 que eu ganhei. Eu moro numa casa, na terceira que eu ganhei. As outras já viraram, uma virou obra social. É assim que eu vivo. Dá vontade de comer uma coisa, eu digo: pai, que vontade de comer piqui. Daqui a pouco alguém aparece, diz: pastor, Deus mandou eu fazer piqui para o senhor. Eu digo: não foi carne nem sangue quem te revelou. Irmão, parece simples. Você está dizendo: ah, pastor, isso é besteira. Não, irmãos, é que a gente perdeu a sensibilidade por essas coisinhas. De passar numa loja e dizer assim: meu Deus, que camisa bonita. Daqui a pouco alguém está com ela no pacote. Você não precisa balançar o coqueiro de ninguém. Você não precisa profetizar por dinheiro. Por que tem profeta que só profetiza para quem tem dinheiro, não profetiza na favela? Alguém me disse esse dia: pastor, eu tenho uma unção de prosperidade. Eu digo: então vai na favela, prospera lá e diz assim: ó, Deus vai te enriquecer. Irmão, eu sou rodeado de gente rica, que ficaram ricos porque entenderam o que eu disse. Tem irmãos lá no Mervan que eram pobres de marré. E eu disse para eles: ó, Deus não me chamou para ganhar dinheiro, chamou vocês. Deus me chamou para ganhar vida com o dinheiro de vocês. Se vocês entenderem que a sua empresa vai ganhar dinheiro para dar para mim ganhar vidas, não vai ter limite. Irmão, não tem fundo. Verdade, irmãos, eu estou falando sério. Mas eu tenho irmãos que têm aviões que eles vão me buscar em casa e me levam para viajar. Deus não deu para mim, deu para eles. Mas para quem quer avião se tem amigo que tem? Ou não é? Bem mais barato. E lancha então? Pastor, quer andar de lancha? Hoje é dele. Para que eu quero se Deus deu para ele? Deus chamou ele para ganhar dinheiro. Não foi eu. Eu sou um pastor, mas eu preciso de dinheiro para fazer a obra de Deus.
Não tem lugares, o Felipe sabe, e o pastor Ronaldo sabe também, porque é missionário. O bispo sabe porque eles são missionários. Essa igreja é uma igreja missionária. Você sabe o que é vender pizza depois do culto. Você sabe. Eu tinha um irmão que hoje ele é pastor, ele vendia espetinho. Aí ele botava o espetinho na porta da igreja, pastor. Botava 2 pedacinhos de bacon, ficava em cima assim, ó, para pegar o cheiro, e entrava na igreja. Aí todo mundo, que cheiro? Ele dizia, lá fora, lá fora. Vendia o espetinho todo. Ô bichinho vendedor de espetinho, meu irmão. Sabe o que ele faz hoje? Ele coordena a região sul. Meu irmão vendedor de espetinho. Coordena a região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então Deus está fazendo coisas, levantando improváveis para fazer coisas impossíveis. Mas você não precisa afiar suas ferramentas na casa dos filisteus, por favor. Você não pode aprender com o mundo a cuidar das coisas de Deus. Você pode aprender sim, mas não para substituir o que você recebeu de Deus, para aprimorar o que você recebeu de Deus. Amém? Irmão, eu tenho um amigo padre, eu tenho amigo coach, eu tenho amigo político, eu tenho amigo que não gosta de mulher, gosta de homem. Mas é seu amigo, estou pregando. Vai lá, conversa com ele, claro, abraço, amo. Eu quero ter a fama de ser amigo de pecadores. Não tem lugar nessa terra que eu não entro. Não tem lugar, irmãos. Se Deus falou, eu vou. Eu tenho um amigo que é padre lá no Rio Grande do Sul. Cada vez que eu vou para o Rio Grande do Sul, ele diz, Hermínio, você vai pregar aqui, eu vou lá te assistir. Eu digo, vai, padre. E desça a lenha na idolatria. E o padre, meu amigo, está lá. Luiz, que palavra ele diz. Eu digo, aleluia. Você está entendendo? A gente acha que Deus é evangélico. A gente acha que Deus aceitou Jesus e veio congregar com a gente. E Deus diz, você não entendeu que eu amei o mundo de tal maneira. Eu amo o mundo, Luiz. Eu amo tudo. Eu não amo só o que você ama. Eu amo tudo. Sabe aquele cara que você odeia, Luiz? Aquele que você lembrou dele agora. Eu amo ele também e eu quero salvá-lo. Sabe aquela pessoa que te traiu, que te maltratou? Sabe aquela pessoa que matou seu filho? Deus ama ela também. Sabe aquela pessoa que roubou a sua casa? Hoje você podia estar milionário se ela não tivesse te traído, te maltratado. Deus ama ela também e quer salvar. Ou você arreia os seus sentimentos e vai viver os propósitos de Deus, ou você vai ficar na vida inteira na igreja lambendo ferida. Vai ser um doente emocional, e cada vez que você pegar o microfone no domingo para discipular a sua igreja, só o que você vai liberar é dor, só o que você vai liberar é desafeto. Mas se você for alguém resolvido em Deus, alguém que não vive mais para si mesmo, meu irmão, Paulo está assentado lá em Roma num buraco, ele ia morrer em dias, e ele diz assim, nós que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Deus me levou para mudar os cenários. Deus te levou para mudar os cenários. Uma igreja num bairro pode mudar aquele bairro. Se em Sodoma, se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 membros, Deus falou isso para Abraão, eu não destruiria a cidade por amor aos 10. Se tivesse 10 caras chapados lá em Sodoma, Deus não destruiria a cidade por causa dos 10. O que destrói uma geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo, de alguém que está ali por causa da sua glória. Uma igreja num lugar pode transformar o lugar, irmãos. Pode transformar a vida das pessoas. Como é importante a igreja. E o Senhor disse para ela que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela.
Tem gente que diz: aqui o diabo não entra. Entra sim. Ele entra, vem no culto e ainda dá oferta. É nós aqui temos que ir na porta do inferno, meter o pé na porta, porque se a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem, eu não tenho que me fechar em casa, eu tenho que entrar no inferno. Sabe quem é que vai no inferno? Os ressuscitados. Jesus ressuscitou e desceu ao abismo e pregou aos espíritos em prisão. Sabe quem é que não tem medo do inferno? Sabe quem é que não tem medo de Roma, do Egito, da Babilônia? Quem já está crucificado com Cristo, quem já ressuscitou, quem já não vive mais para si mesmo, vive a vida de Cristo. Entendeu que a igreja é de Cristo, que o seu ministério é de Cristo. Você está me entendendo, querido? Então, por favor, não tire a dor, não tire o sacrifício. Não tire o sacrifício. O sacrifício faz parte do aperfeiçoamento. Deus está nos aperfeiçoando. Sabe, eu tenho 5 filhos e uma das minhas filhas, ela fala assim, ela fala com tudo que ela tem, ela é bem expressiva. E ela tá filmando, né? Ela é folga mesmo, irmão. Você vai para os Estados Unidos, ela liga: pai, você está aí, né? Traz um celular para mim. Espera para o seu marido, pai, vocês estão em casa? Tá, mãe, tá, nós estamos indo almoçar aí. Não, a gente quer sair. Não, eu estou indo com as meninas, a gente vai almoçar aí. Ela não tem, sabe? Pega a chave, sai. Tá nem aí. Aí os meus outros filhos, quando se reúnem, que a gente se reúne lá em casa, ele diz assim: o pai gosta mais da Bruna, porque tudo que a Bruna pede, o pai faz. Eu disse: não, eu não gosto mais da Bruna. Eu amo todos vocês iguais. É que ela acredita mais. E porque ela acredita mais, ela entra mais. E porque ela entra mais, ela desfruta mais. E esses dias ela estava em crise. Ela está grávida de novo. Esses dias faz uns 10 anos. Ela disse: pai, começou a chorar, disse: pai, por que para nós tudo é mais difícil? Faz mais de 10 anos, ela era solteira ainda. Ela disse: pai, por que para nós tudo é mais difícil? Tem gente que faz tudo errado, dá tudo certo para eles, pai. A gente está na igreja, serve ao Senhor. Estou me guardando para o casamento, estou fazendo tudo certo. Por que para a gente tudo é mais difícil? E na hora eu não tinha uma palavra para dizer a ela, mas o Espírito Santo nos encheu aquele ambiente. Eu disse: filha, as exigências de Deus são para os íntimos. Deus não exige nada de crente meia boca. Por isso que quanto mais apaixonado eu me torno, mais sacrificial eu me torno. Quanto mais eu amo a Cristo, mais renúncia eu preciso fazer. Porque já não tem mais a ver comigo, tem a ver com tudo que eu tenho, tudo que eu faço e tudo que eu sou é para Ele. Então Deus não tem limites para te abençoar. Deus quer te prosperar, sim. Mas prosperidade não é ter de tudo, é não sentir falta de nada. Prosperidade é alguém vivendo em você e tornando cada detalhe seja um copo de água. Cada detalhe excelente na sua vida. Se fala muito de honra, tem que honrar o irmão, tem que honrar o pastor, tem que honrar o apóstolo, tem que honrar. Mas ninguém vai viver honra sem aprender a lidar com a desonra. Ninguém vai aprender sobre o reino dos céus sem aprender a lidar com o reino das trevas. Ninguém aqui será honrado sem primeiro ser desonrado. Primeiro tem que ser ferido, crucificado. E quer saber? Ninguém se crucifica sozinho. Todo mundo precisa de um carrasco. E eu oro para que Deus levante um carrasco para você também. Eu oro para que Deus levante alguém que passe na sua vida
e te ensine a ir para a cruz, para que você não tenha que afiar suas ferramentas em terra alheia. Por isso o meu Jesus chamou Pedro de demônio e Judas de amigo. Pedro disse: eu morro no teu lugar, eu estou capaz, você é meu amigo, eu vou morrer no teu lugar. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. E Judas entregou ele para ser morto. Ele disse: amigo, faz o que tu tens para fazer, mas faz rápido, porque meu amigo não é aquele que quer morrer no meu lugar, é aquele que me ajuda a ir para a cruz, porque ninguém pode morrer no meu lugar. Esse sacrifício é meu, eu escolhi, e eu não estou triste com Jesus. Eu escolhi viver assim. Eu amo acordar de manhã e saber que eu pertenço a Ele, que eu pertenço a alguém. Eu amo acordar de manhã com vontade de fazer coisas erradas, com vontade de falar coisas erradas, e chega no final do dia, eu agradeço porque Ele não permitiu. Como é bom você ter um senso de pertencimento, você pertencer a algo ou a alguém. Eu estou envolvido, eu estou comprometido com tudo que eu estou dizendo para você. Deus está muito afim de te levantar onde Ele te plantou. Deus está muito afim de tornar a sua igreja, a igreja que Ele deu você para cuidar. Porque Deus não deu a igreja para pastores, Deus dá pastores para a igreja. Deus está muito afim de levantar esse lugar e tornar muito relevante, por causa do seu coração. Eu sempre digo aos nossos filhos na fé: não copie o meu serviço, porque talvez Deus vai te usar de outra movimentação. Observe o meu coração, não o meu serviço, porque quem observa só o meu serviço pode só copiar os métodos. Eu também tenho os meus, as minhas manias, mas quem observa o meu coração sabe que a qualquer momento Ele pode mudar de lugar. Ele pode, como um vento: mata teu filho, não mata mais; fere a rocha, não fere mais. Continuar ouvindo a Deus diariamente é o segredo. Continuar afiando as suas espadas na presença dEle é o segredo. Como a gente está mais aqui, o grupo maior aqui de pastores e pastoras, vamos dar uma choradinha, vamos aproveitar que a gente está aqui, né? Pois você pode filmar os pastores chorando, mostrar para o Brasil que a gente está chorando. Fala que tem um povo que está chorando. Tem os pastores que não estão agariando para si, estão chorando pela igreja. Tem o José de Arimateia que investe no corpo morto de Cristo. Tem alguém que está baixando as calças para tomar a injeção pela parte que está doente. Eu tenho orado e tenho pedido a Deus: Deus, levanta homens e pastoras segundo o teu coração. Diferente de ontem, hoje não é o dia para receber uma oração. É o dia para deixar o barco na beira da praia e seguir Jesus sem nada nas mãos, mesmo que foi Ele que me deu tudo.